Pois muito bem, pessoal, no vídeo anterior a gente viu aí fez a leitura do caput do artigo 5º da Constituição. Estamos estudando então direito constitucional, fazendo essa coisa de artigo por artigo. Eu me ative no primeiro vídeo a leitura do caput e a gente discutiu bastante porque ele é muito cobrado e ele é muito importante para nós na prova. E agora nós vamos ler todos os demais incisos que estão presentes no artigo 5º e tentar entender cada um deles para a gente gravar. Lembra que a nossa ideia aqui é estudar para aqueles concursos que chamado concurso que cai lei seca. É a lei seca, que você tem que ler a lei, entender as palavras e as ideias que estão presentes ali, porque é isso que vai ser cobrado lá na hora da prova. Não vai ser cobrado muita discussão, o que a gente chama de doutrina e jurisprudência. Pois muito bem. Vamos continuar. Nós já estudamos, então, o caput do artigo 5º, estudamos o caput do artigo 5º, e agora a gente vai para os incisos. E o primeiro inciso fala assim, né? Homem e mulher, então, igualdade de gênero aqui, ó, são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Vamos lá. O que a lei está querendo dizer aqui não é que homem e mulher é igual biologicamente. A gente sabe que não é. É estupidez tentar dizer que é igual, né? Homem e mulher biologicamente não são iguais, óbvio. Por isso que é homem, por isso que é mulher. Beleza. Não tem discussão quanto a isso. O que aqui está querendo dizer é que homem e mulher são iguais em direitos e obrigações. Vamos pensar nos direitos. Vamos lá. Um homem que é gerente de uma loja, ele ganha um salário X. A mulher que é gerente da mesma loja da mesma rede num outro lugar, vai ganhar X menos 10. Por que isso? Ela tem que ser, os direitos têm que ser iguais, não tem? Direitos iguais. Não ocupam cargos iguais. Agora, só porque um é homem e o outro é mulher, a outra pessoa é mulher, vai ganhar menos que o homem? Faz sentido? Não. Então, são iguais em direitos. E em obrigações também. Em obrigações também, os deveres com relação ao Estado. O homem paga o imposto igual, a mulher paga o imposto. Não é uma obrigação? É uma obrigação e ponto, acabou. Sabe, tipo, é isso que a Constituição está querendo trazer. Só que a Constituição tem que desenhar para nós o óbvio. Porque as pessoas fazem o que fazem, né? A gente sabe, não precisa ficar discutindo aqui. Então, o que a Constituição vem dizer? Que homens e mulheres, não importa o gênero, cara. Não importa o gênero. Não importa se você se identifica como homem, se você se identifica como mulher. Se você é LGBTQIA+, eu não sei quais letras tem mais. Não importa isso também. Você é igual, você tem direitos iguais. Direitos e obrigações iguais perante a lei. Ponto. É isso. Direitos e obrigações. As pessoas criam discriminações por bobagem, sem fundamento, né? Direitos e obrigações. Eu estou insistindo nisso que é para você não esquecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aqui você pode entender também pessoas que se identificam como homem, como mulher ou sem gênero, não importa, tem direitos e obrigações iguais. A questão não vai se aprofundar tanto assim. Eu estou insistindo só para você gravar, tá? Vamos pro próximo. Ninguém será obrigado, vou marcar porque ele gosta de falar um pouquinho desse ninguém, será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa, qualquer coisa, senão em virtude de lei. Vamos entender isso daqui. As pessoas jurídicas do Estado, por exemplo, o servidor público que trabalha na prefeitura, ele só pode fazer alguma coisa que a lei determina. É o que a gente chama de competências. Então, por exemplo, um guarda, um policial, ele não pode te julgar. Ele não pode te condenar. Ele está ali para poder fazer o quê? A operação policial, colher provas, recolher dados, fatos, etc. e tal, para poder outra autoridade
é te julgar, te absolver ou te condenar. O policial ele não tem essa competência de julgar. Isso é o que a lei determina para o agente público. O Estado ele só faz aquilo que a lei determina. Já nós, particulares, você na sua vida privada, você no seu trabalho privado, você no seu dia a dia, em regra você pode fazer tudo. Pode fazer tudo que você quiser, desde que a lei não proíba. Se a lei proibir, se a lei falar assim, ó, não mate, matar é crime. Então quer dizer, então peraí, eu posso fazer tudo, menos matar. Peraí, matar então não posso. O que mais? Não dirige acima da velocidade. Opa, eu posso dirigir. Opa, só não posso dirigir acima da velocidade. Então quer dizer, tudo aquilo que não estiver na lei, que não tiver uma lei dizendo ali, ó, é proibido, então você pode fazer. Então você pode fazer. Entendeu? Não, essa que é a ideia. Ninguém será obrigado, você não é obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não em virtude de lei. Tá? Por exemplo, quer ver um exemplo? E que aconteceu recentemente. Se você é parado numa blitz policial e você começa a gravar, você pega o celular e começa a gravar para, né? Deixa eu ver aqui, porque o policial às vezes, né, pode exagerar ali e tudo mais. Às vezes não, mas às vezes pode. Então, algumas pessoas já se previnem gravando. O policial pode te obrigar a não gravar? Não, desliga, eu tô mandando, você não pode. Não pode, por quê? Porque tem alguma lei que proíbe gravar a operação policial? Tem alguma lei que te proíbe? Não, não tem nenhuma lei falando assim, é proibido durante a abordagem policial você gravar com o celular. Não, não tem nenhuma lei falando isso. Então, ou seja, é permitido. Não tem uma lei te proibindo. Então, se o policial te obrigar, ele estará cometendo uma infração, porque aí ele é abuso de autoridade. O que é o abuso de autoridade? É quando o policial vai além da autoridade dele. A autoridade dele é responder pela lei, não é? É dizer o que é a lei. Ó, a lei não autoriza isso, então não pode. Se ele está mandando você fazer uma coisa que a lei não determina, ele está te obrigando a fazer isso, é abuso de poder. Vocês entenderam? Qual que é a lógica? Então, assim, você pode fazer tudo que você quiser, desde que a lei não proíba. Desde que não exija uma lei que fala assim, ó, não, faz de outro jeito. Ou não faz isso. Tá certo? Entendeu? Ah, eu posso construir a minha casa do jeito que eu quiser? Não. Por exemplo, não. Porque tem uma lei chamada Plano Diretor que determina como que as construções devem, quais são os padrões e as regras para construções nas áreas urbanas do município. Então você vai construir uma casa, o que você tem, primeira coisa que tem que fazer? Saber quais são as regras do plano diretor daquele município. Ah, então tá vendo? Você não pode fazer tudo do jeito que você quiser. Desde que a lei proíba. Você pode, quer dizer, em regra sim, você pode fazer tudo. Desde que a lei não proíba. Se a lei te proibir, você não pode fazer. Essa que é a ideia. Ou se a lei não mandar você fazer de outro jeito. Às vezes não é, a lei também não é só proibitiva. Às vezes a lei diz que você pode fazer, mas você tem que fazer de tal jeito. Por exemplo, construir sua casa. Você pode? Claro que pode. Só que de qualquer jeito? Não. Você tem que construir desse jeito. Não é que é uma questão de proibição. É uma questão de que você tem que observar as regras de construção. Tá certo? Fechou. Vimos isso. Então ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento desumano ou degradante. Vamos lá. Aí algumas pessoas vão, mas isso é óbvio. É óbvio. Lembra que eu falei? A Constituição às vezes tem que trazer para nós o óbvio, porque, né, tem que desenhar. Ninguém pode ser submetido à tortura. E às vezes a tortura não é só aquela tortura que a gente vê no filme, né, dando choque na pessoa. Tem isso também, né? Mas a gente vê, não é só isso, tem a tortura psicológica também. Tem a tortura psicológica, tem várias formas de desumanizar lá, ó, tratamento desumano ou degradante. É só você pensar, por que que a violência doméstica, que é muito comum, por que que ela é crime? Por que que tem uma lei chamada Maria da Penha? Por que que tem tudo isso? Por quê? Porque a violência doméstica geralmente não, ela é um exemplo de desumanização ou degradação.
é o homem, geralmente é o homem, tá? Eu sei que tem as exceções, mas aqui que nós estamos tratando da regra. O homem, em sua superioridade física, acaba submetendo a mulher e às vezes é ele que é o provedor econômico da casa e tudo mais. Ele, por causa dessa posição de poder, ele acaba submetendo a um tratamento desumano, a um tratamento degradante à mulher. E a lei, a Constituição vem e traz falando assim: ninguém será submetido à tortura ou ao tratamento desumano. Aí tá bom, agora vamos fazer um outro exercício que pode dar polêmica, mas não é para dar polêmica. Por exemplo, a gente pega uma pessoa que cometeu um crime grave, matou alguém, cara, sei lá, um cara doidão, estuprou, matou e tudo mais. Aí você pensa, nossa, esse cara tem que morrer, esse cara tem que sofrer e tudo mais. Pela lei não pode. Esse cara vai responder pelo crime dele, ele vai ser julgado, ele vai ser processado, julgado, se condenado, aí ele vai cumprir pena e tudo mais. Só que ele não vai poder ser torturado, ele não vai poder ser esfolado vivo em praça pública, apesar do desejo que nós teríamos com relação a isso. Não pode, porque nós vivemos numa sociedade civilizada. Se ele teve um comportamento descivilizado, antiético total, imoral e etc e tal, o Estado não pode ter o mesmo comportamento. Vocês entenderam? O Estado não pode ter esse comportamento. O Estado existe exatamente para coibir esses comportamentos e não para ser igual ao comportamento. Essa que é a ideia. Entendeu? Porque senão o Estado começa a usar isso daí também contra inocentes às vezes. Às vezes a gente está falando de uma pessoa que é culpada, mas e aí? E se for inocente? E se pegar um inocente e usar isso? Entendeu? O Estado não pode ser igual. Essa que é a ideia. Nós vivemos numa sociedade civilizada e humana. Tá? Então, grave isso, que ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aí vocês já devem ter pensado aí um monte de exemplos que a gente vê no dia a dia, inclusive por parte do Estado. Sim, e é por isso que a gente tem que reclamar, por isso que a gente tem que se preocupar na hora de votar em saber em quem está votando, essas coisas todas, né? Porque isso ainda acontece. Tratamento desumano e degradante acontece nas filas dos postos de saúde, por exemplo, ou nos hospitais sem leito. Isso é um tratamento desumano e degradante. Tá? Vamos lá. É bom que eu aproveito as aulas de constitucional, e essas aulas mais assim, porque é uma terapia para mim, né? Eu venho aqui e desabafo também. 4. É livre a manifestação do pensamento. Ah lá, liberdade de expressão. Aí você pensa aqui, ó, isso aqui é o que consagra para nós a ideia da liberdade de expressão. Aí você fala para mim, tá, então liberdade de expressão é algo absoluto, eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser, aí a gente vai entrar no debate, tá? A gente vai entrar no debate. Mas como que isso é visto hoje no ordenamento jurídico brasileiro? Que nada é absoluto na lei, né? Nem a liberdade de expressão. Você pode se manifestar o seu pensamento do jeito que você quiser, desde que você não abuse. Como, por exemplo, para cometer crime, para injuriar alguém, para caluniar alguém, para cometer o crime de racismo, homofobia. Aí, esse tipo sabe, de tentar degradar o outro. Uma coisa é você fazer um debate sobre racismo e você se posicionar de maneira racional, de maneira respeitosa. Você continua mantendo as suas convicções pessoais, você continua mantendo o seu pensamento. Só que você não quer matar o outro, você não quer anular o outro, você não quer destruir o outro. É isso que a lei está querendo dizer. Quer dizer, você pode manifestar o seu pensamento? Claro, desde que não extrapole o limite, né, do razoável, do bom senso, do respeito. Nós vivemos em coletividade, as pessoas são plurais, são diferentes, nós temos que respeitar isso. Então, quer dizer, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Você pode falar o que você quiser, mas tem que respeitar os limites.
E é por isso que aqui vem a parte mais importante para nós, que é isso aqui que aparece nas provas, que é vedado o anonimato. O que é vedado? É proibido. Quando você lê na lei dizendo assim, é vedado, ele fala que é vedado alguma coisa, você entenda o seguinte, é proibido. Tá? Vedado é proibido. Tá? A lei proíbe o anonimato. A lei proíbe o anonimato. Ou seja, você quer se manifestar sobre alguma coisa? Beleza. Só que você tem que mostrar a cara. Você tem que dizer quem você é. Você tem que ter seu nome lá. Por quê? Exatamente porque se você extrapolar isso, você vai responder por isso. Você vai ser responsabilizado, seja civil, seja penalmente. Você vai responder por isso. Entendeu? Porque tem limite à manifestação do pensamento. Tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Vamos entender um pouco. Esses dois aqui estão interligados, né? Eles acabam estando interligados. Por quê? Tá bom, tem liberdade de expressão? Tem liberdade de expressão. Você foi lá e extrapolou. Você extrapolou, a pessoa que se sentiu ofendida com aquilo pode entrar com uma ação judicial, por isso que não pode ter anonimato, porque tem que saber com quem vai responsabilizar. Vai entrar com uma ação judicial, aí o juiz vai olhar, vai ver, vai ter o advogado de uma parte, da outra, vai ter todo um procedimento. O juiz vai analisar, ver se é caso mesmo que gerou dano. Se gerou dano material, se gerou dano moral ou se gerou dano à imagem, a pessoa que falou demais deverá indenizar a pessoa que foi ofendida. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Isso é uma primeira coisa que você tem que agora gravar. Que os danos à imagem, o dano moral e dano material podem ser indenizados. Beleza. Agora aqui é o direito de resposta. Outra coisa que você tem que guardar. O direito de resposta ele é um direito proporcional ao agravo. Então, por exemplo, vamos dizer que um jornal da sua cidade viu você virou funcionário público. Você está lá, funcionário público, trabalhando, e vem um jornal da cidade e coloca na capa a sua foto falando que esse tipo de funcionário é ruim para o Estado. E vai lá e te descasca na capa do jornal. Aí você entra com uma ação, fala, houve dano moral, houve dano material, houve dano à minha imagem e tal. O juiz fala, isso mesmo, houve. E dá lá uma indenização para você. Só que além disso, você tem o direito de resposta. Tá bom. Se o jornal falou lá, fulano, ele é um péssimo funcionário porque ele chega todo dia atrasado, ele não bate o ponto, ele na verdade engana lá, coloca o dedinho de plástico no ponto. Já viram isso? Tem uns médicos que fizeram isso, gente, pelo amor. Etc, etc. Aí você fala, não sou eu. Aí você prova que você não fez isso e tudo mais, por isso que gerou dano e tal, e você ganha ação. Beleza. Você tem o direito de resposta. Ou seja, você tem o direito de responder a essas acusações que foram feitas no jornal. De que jeito? Do mesmo jeito que foi o agravo. Ou seja, na capa, do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de palavras. Porque o jornal vai falar assim, tá bom, eu te dou o direito de resposta. Coloca aqui no rodapé da página 125 do jornal, lá na parte sobre os classificados. Não, porra. Aí não é direito de resposta proporcional ao agravo. Para ser proporcional ao agravo, tem que ser, então, um direito de resposta do mesmo tamanho, nos mesmos formatos que houve o agravo. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia. Então, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos materiais, morais e à imagem. Show de bola! 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Então, o
que é isso aqui? Culto e suas liturgias. Que isso aqui é a liberdade religiosa. Nós falamos de liberdade pra caramba. Essa é uma forma de liberdade. O Estado brasileiro é um Estado laico. O que quer dizer um Estado laico? Ah, é um Estado que é sem religião. Não, errado. O Estado brasileiro ele tem religião. Só que ele tem várias. Ele não tem uma religião. Essa que é a ideia do Estado laico. Não é um Estado que não acredita em Deus, não é um Estado que não tem religião. Não, isso é bobagem. É um Estado que aceita várias matrizes religiosas. Várias matrizes. Por isso que nós temos no Brasil os cristãos, que se dividem em católicos, em protestantes, né, os evangélicos, que tem várias correntes dentro dos protestantes, né, metodista, enfim, eu não conheço muito as matrizes, mas tem várias matrizes dentro da corrente. O cristianismo, então, se divide nisso. A gente tem a comunidade islâmica. A gente tem o pessoal das religiões de matrizes africanas, né? O candomblé, a umbanda e deve ter outras. Nós temos o espiritismo. Nós temos o budismo. Nós temos trocentas outras religiões. Isso é que é ser um Estado laico. É um Estado que permite que haja outras religiões e que se respeite esse espaço das outras religiões. E aí a Constituição vem e diz assim, ó, é inviolável. Quer dizer, cara, você não pode violar a liberdade de crença e de consciência da outra pessoa. Você pode até não aceitar, você pode até não concordar. Você fala, cara, eu não concordo com o pessoal cristão. Nossa, esses cristãos aí, meu Deus, as ideias deles não tem nada a ver com a realidade. Eu posso até não concordar. Agora, a partir da minha ideia de não concordar, eu ir lá e impedir que eles. Não, aí já é demais, né? Uma coisa é eu não concordar. Outra coisa é eu impedir que as pessoas tenham a sua liberdade de religião. É essa que é a ideia da Constituição. É inviolável. Não pode violar a liberdade de consciência e de crença. Tá? Quer que a pessoa mude? Muda nas ideias. Troca uma ideia. Fala assim, ó, vamos ver se a sua religião faz sentido. Troca uma ideia. Mas não violência, querer anular o outro. É isso que a Constituição está querendo dizer, né? Ó, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Quer dizer, cara, tá livre. Seu culto religioso pode existir. Claro, lembra, né, tem alguns cultos que antes tinha sacrifício de animais, etc e tal. Isso foi proibido porque tem uma certa proteção aí, né, com relação aos animais na lei brasileira. Então, quer dizer, também tem limites. Mas o exercício dos cultos religiosos pode também, desde que não cometa crime, né? Igual eu tô falando, ou cometa alguma uma violação de alguns outros direitos, pode. A liberdade é essa aí, é isso aí. Tá? E também garantidos a proteção dos locais de culto. Aqui, quando vem falar de proteção dos seus locais de culto, nós temos duas proteções. Tanto a proteção de segurança mesmo, para que não seja violada. A gente vê aí tantas notícias de que locais de culto de religião de matriz africana é atacado, é incendiado, é pedrejado por alguns outros matrizes mais fanáticas aí. Então tem essa questão da proteção, mas também tem a questão da proteção para que o local continue a existir. Por isso que os locais de culto, os templos de todas as religiões têm, por exemplo, imunidade tributária. A gente fala de imunidade de impostos, por exemplo, para templos religiosos, de qualquer matriz. De qualquer matriz. Para quê? Para que o imposto, para que os tributos não seja um impedimento que o Estado coloca ali para que aquelas religiões possam funcionar. Tem muito debate com relação a isso? Tem muito debate com relação a isso, mas o que importa para nós aqui é entendermos o que hoje na lei está aqui, ó, a proteção dos locais de culto. Essa proteção, então, ela abrange essas duas questões, tanto a proteção de segurança como a proteção no sentido de não criar barreiras para que aquele local de culto exista. Certo? É assegurado nos termos da lei, e aí vai ter uma lei, então, quer dizer, vindo para normatizar isso, né?
Assim como o de cima, né? Nas formas da lei, qual é a lei? A lei tributária, por exemplo, que vem dizer sobre a proteção tributária, a imunidade tributária dos locais de culto. É o que a gente chama de norma de eficácia contida, mas não vai cair para vocês. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, aqui é o inciso que fala sobre assistência religiosa. Ou seja, vamos pensar assim, um hospital é um local de internação coletiva, não é? Vai ser assegurado dentro desse local. A pessoa está lá internada, ela está isolada do resto do mundo. Não é porque ela está internada que ela vai ficar privada de poder participar da vida religiosa. Ela tem uma crença, de repente. Ela tem sua crença, ela tem sua religião, ela tem seus cultos. O Estado tem que garantir, então, que ela, dentro desses lugares de internação coletiva, ela terá acesso à sua assistência religiosa, na sua religião. Então, essa que é a ideia, que é assegurado a prestação de assistência religiosa, onde? Tanto nas entidades civis, né, os hospitais, o hospital municipal, o hospital do Estado, como nas entidades militares, porque também tem, né, os lugares de reserva militar, de internação militar. Tá? Presídios, por exemplo. Presídios é um local de internação coletiva. Poderia o Estado não deixar pastores, padres, mães de santo e pais de santo, o que seja, entrarem num presídio para poder prestar essa assistência religiosa? Não, não pode. O Estado não pode proibir. Por quê? Porque é assegurado aqui na Constituição. É assegurado na Constituição que haverá a assistência religiosa nos estabelecimentos de internação coletiva. Perfeito? Perfeito. Ninguém, vamos para o último de agora, de hoje, para depois a gente parar, fazer uma pausa e depois continuar no próximo vídeo. Então vamos lá. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir proteção alternativa. Cara, esse aqui cai demais porque ele fala muita coisa. Vamos pensar aqui, primeiro ninguém pode, ninguém. Pensa em todos, 250 milhões de habitantes. Beleza, ninguém será privado de direitos. Quer dizer, eu vou te suspender seus direitos políticos, ou eu vou te proibir de votar, seus direitos eleitorais, ou eu vou te proibir de dirigir, ou qualquer coisa. Privar você de direitos por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política, tá? Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas impostas. Então, quer dizer, vamos pensar um pouco. A todos impostas. Vamos pensar um pouco. Digamos que... deixa eu tentar fechar aqui para a gente ter a visão geral. Digamos que tem aquela religião, eu não sei qual que é o nome, que tem que guardar o sábado, que não pode trabalhar, não pode fazer atividades no sábado. Desculpa, eu não sei. Eu sei que tem uma religião isso. Aí vamos dizer que a prova do concurso seja marcada para o sábado. Essa pessoa não pode fazer. Aí ela vai lá, invoca esse motivo religioso e fala assim: ô Estado, esse concurso aí tá me privando de um direito meu, que é o direito de participar no concurso por causa da minha religião. Só porque a minha religião eu estou guardando motivos religiosos, eu vou infringir minha religião? Não posso. Porque é um motivo de crença da pessoa. Então quer dizer, é uma obrigação legal a todos. Quer dizer, o Estado não criou a prova no sábado só para atingir contra aquela pessoa. Não, porque todos que querem fazer essa prova têm que fazer no sábado. Só que aí a pessoa vai lá e fala, eu estou sendo privado. O que o Estado tem que fazer? Garantir uma prestação alternativa. Então tá bom. Então, vai ter uma prova só para essas pessoas que não podem fazer no sábado. A prova vai ser no domingo. Essa é a prestação alternativa.
Pode ser, pode ser. Bom, beleza, aí você não privou. Aí quer dizer, a pessoa não foi privada de direitos. Vamos marcar aqui, privada de direitos. Por causa de motivo religioso. O Estado, então, ele não pode privar a pessoa dos direitos por causa de crença religiosa ou filosófica. Nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar uma alternativa. E se a pessoa também não quiser fazer a alternativa, aí não tem jeito. Aí o Estado pode privar a pessoa de direitos. Aí não vai fazer a prova, aí não sei o quê. Não importa. Entendeu? Vamos dar um outro exemplo. A pessoa que vai prestar o exército. Foi convocado lá para o exército. Só que eu tenho um motivo de convicção filosófica. Eu não pego em armas. Não é nem religioso, eu pego em armas. Cara, eu sou da paz, eu não pego em arma. Pô, o cara foi convocado para o exército e não vai pegar em armas. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado, porque o Estado não pode privá-lo de direitos. É um direito dele. Mas é a todos impostos. Não, é motivo de convicção. O que o Estado vai ter que fazer nesse caso? Dar uma alternativa. Tá bom, você vai prestar o serviço militar. Você não vai pegar em armas. Mas então o seu serviço aqui vai ser administrativo. Você vai ficar aqui na parte administrativa do exército para aprender aqui a parte administrativa. Aí a pessoa fala, não, administrativo também. Não, aí peraí. Não cumpriu também nem a prestação alternativa, aí sim o Estado pode privar de direitos. Ou seja, aí, direitos políticos, privar de algum tipo de direito, né? Só não a liberdade nesse caso, né? Aí vocês entenderam? Qual que é a ideia do inciso 8º? É de que o Estado vem e impõe uma obrigação a todos. Aí, essa obrigação conflita com alguma questão religiosa, filosófica ou política de algumas pessoas. O que o Estado tem que fazer para essas algumas pessoas? Criar uma alternativa. E aí essas pessoas cumprem essa alternativa. E aí, beleza, ninguém é privado de direitos. Agora, se a pessoa não cumprir nem a obrigação principal, nem a obrigação alternativa, aí o Estado pode sim privar essa pessoa de direitos. Tudo bem? Esse daqui, gente, de verdade, ele cai. Não é pouco. É tipo pra caramba. Cai pra caramba. Tá bom? Fechou? Vamos pausar por aqui e nós voltamos no próximo vídeo.